Está nas mãos dos vereadores decidirem hoje à noite sobre o futuro da Catedral de Ribeirão Preto. Na sessão desta terça-feira será votado o veto da Prefeitura à lei que proíbe obras na Praça das Bandeiras, o que envolve principalmente a construção do terminal da Catedral. O futuro da Catedral está no escuro até que a Câmara tome uma decisão na sessão de hoje. Em junho passado, todos os vereadores, inclusive a base aliada, aprovaram o projeto de Rodrigo Simões, que proíbe qualquer tipo de construção nas praças da Bandeira e Catedral. Mas a Prefeitura vetou porque quer o terminal no local. Agora, os mesmos nomes vão votar o documento do Executivo. Os vereadores vão fazer um grande serviço para a população de Ribeirão Preto se eles derrubarem esse veto. Aquela área está muito congestionada, são 109 ônibus por hora ali e o trânsito, o tráfego deveria ser dimensionado diferentemente. Está muito saturada aquela região. As entidades de Ribeirão e a própria igreja contam com a palavra dos vereadores para defender e preservar a catedral. Elas esperam que todos os que se manifestaram contra a construção do terminal aqui tenham a mesma opinião durante a votação do veto da Prefeitura. Cerca de um mês atrás, o vereador Cícero Gomes garantiu que vai manter o que prometeu, que é lutar pelo local de oração. Como cristão, jamais eu poderia permitir que se construísse ou aprovar uma construção de um terminal de ônibus ali que certamente traria um monte de transtorno para a oração dos fiéis. O veto eu particularmente rejeito, não sei qual é a posição da base. É o que esperam os representantes da igreja que quebraram o silêncio para zelar pelo patrimônio histórico, cultural e religioso. Nosso poder público, ou a Prefeitura de Ribeirão Preto, precisaria encontrar uma outra alternativa para que nós pudéssemos, então, não andarmos na contramão do progresso, na contramão de tudo aquilo que nós vemos nas principais cidades, nas principais catedrais de todo o mundo, a preservação do patrimônio. Nós, igreja, o poder público, todos, precisa fazer a sua parte para preservar um bem espiritual, um bem histórico, um bem religioso. Por A ou por B, a gente tem que ter uma religião. Eu tenho a minha e essa eu respeito e quero que todo mundo respeite. Então, eu sou contra. A igreja e o Fórum das Entidades de Ribeirão Preto convidam a todos para participarem da sessão de hoje, marcada para as 6 da tarde. Além das associadas das nossas 25 entidades empresariais de Ribeirão Preto, que formam o Fórum, nós clamamos que a população, a maioria da população, quem estiver nos ouvindo, que vá à Câmara Municipal e faça uma pressão, ajude que a gente derrube esse veto. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que vai aguardar a decisão da Câmara para depois se manifestar sobre o tema. Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com a advogada, a doutora Marina Dias. Bom, doutora, a lei que proíbe construções na Praça da Bandeira atende a população de Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde. Bem, proteger e cuidar do patrimônio público da cidade é atender ao interesse público, já que esses bens eles estão intimamente ligados à vida das pessoas. Então essa lei ela não só atinge ao patrimônio cultural da cidade, mas ela também dá uma outra alternativa de construção dessas estações em um outro local para que não cause nenhum tipo de prejuízo à população que depende do transporte. Proibir construções em volta do patrimônio tombado é um primeiro passo importante para preservar as riquezas da cidade? Sem dúvida. Inclusive, nos meus recentes estudos de direito urbanístico na Europa, mais precisamente na Itália, verificamos que o centro histórico das cidades, ou seu tráfego é proibido ou extremamente limitado, justamente porque busca tutelar, busca cuidar, zelar do patrimônio histórico e cultural do local. Então, são colocados pontos estratégicos, estações estratégicas próximas do centro para que possa atender a população, mas que também não venha causar nenhum tipo de prejuízo. Então, medidas como essa da Câmara visam acostumar a população, habituar a população a olhar com outros olhos para os seus bens, para o seu patrimônio e cuidar do que é seu. Ribeirão, então, pelo jeito, tem muito o que aprender ainda com grandes centros históricos, né? Tem muito o que aprender. Nós poderíamos pegar como exemplo a questão da Itália, a questão da Europa e colocar isso para os cidadãos de Ribeirão, né?
cuidar desse patrimônio que é do centro da cidade. Ribeirão Preto é uma cidade tão rica e que pouco, infelizmente, ou quase nada, a administração pública tem cuidado. Pelo contrário, ela vem de encontro ao interesse da população, que é cuidar do patrimônio. Além de preservar a catedral, a Câmara tem que pressionar a Prefeitura para discutir o trânsito no centro da cidade? Sem dúvida. Ainda que os tribunais venham restringindo a atuação da Câmara Municipal, quando nós tratamos da questão do interesse do patrimônio histórico, cultural e artístico de uma cidade, que também é norteado pela Constituição Federal, nós temos também a atuação da administração por base da Câmara. A Câmara, portanto, ela pode não só atuar no plano urbano da cidade, como também interferir na questão do trânsito, interferir mais ativamente nessa questão da cidade. Doutora Marina, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pusse.